Bom dia a todos os que chegaram depois do meu bom dia. É uma alegria tê-los aqui conosco. São as turmas 9.1 e 9.2. A gente está aí junto. Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito pertinente, especialmente para vocês que são dos nonos anos. O que é ser um adolescente em 2020 e quais as causas do constante sentimento de vazio e infelicidade que incomoda tanto aí, que assola os nossos adolescentes. Talvez você não tenha esse sentimento de vazio, isso é bom. Talvez você não tenha esse sentimento de infelicidade, isso é ótimo. Mas pode ser que em algum momento você passe por isso, ou provavelmente você conhece alguém que esteja passando por isso ou que já passou por isso em algum momento. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema aqui. Vocês sabem que eu faço faculdade de psicologia, faz 2 anos e meio, estou encerrando um semestre agora sexta-feira. A gente está em semana de provas aí na faculdade, mas eu, portanto, já sou 50% psicólogo, podemos dizer assim, né? Mas esses temas aqui eu trazia e conversava mesmo antes de estudar psicologia, porque são temas que eu gosto, sempre estudei, questão de educação, adolescência, afinal de contas eu dou aula para adolescente, né? E isso é um tema pertinente aí. Quanto mais eu puder ajudar meus alunos, eu vou fazer. O fato é que para a cadeira de sexta-feira da minha faculdade, que é pesquisa aplicada à psicologia, o meu trabalho proposto para esse semestre era justamente falar sobre a adolescência, as redes sociais e os smartphones. E eu comecei então a fazer muita pesquisa dentro desse assunto. Diante dessas pesquisas que eu fiz aí, eu encontrei um livro muito atual, de pesquisas muito atuais, que é esse livro aqui, ó. O nome dele é iGen. Vocês conseguem enxergar aí? iGen. Por que iGen? A geração I, né? iGen do iPhone, do iPad, do iPod, enfim. É a geração que já nasceu com o smartphone na mão, né? E está se tornando adolescente aí, depois dos anos 2015. Só que nós estamos aí em 2020, algumas evoluções aconteceram nesse tempo, e eu queria conversar com vocês justamente sobre isso. Se tu tiveres alguma dúvida, alguma pergunta a fazer, eu não estou vendo vocês, porque nós estamos com a tela compartilhada aqui. Abre o teu áudio aí e diz, Sor, eu paro, tu faz a pergunta, tá? Mas pode perguntar, pode participar da aula aí. Muito bem. Então, o que acontece? Qual é o nosso, quem é o adolescente hoje em dia? Isso é importante a gente entender, certo? As características da adolescência, então, atual, são as seguintes. Primeiro, um ambiente de muita positividade, de positividade excessiva. Aquela coisa do, tudo vai dar certo, fica tranquilo. Esse ambiente, ele é criado especialmente pelos pais, que super protegem os filhos, né? Então, a gente tem esse ambiente do tudo vai dar certo, certo? Que vocês são criados dentro desse ambiente. As redes sociais, elas também influenciam para que esse ambiente exista, né? Que é o ambiente de muita felicidade, assim, de euforia, todo mundo é feliz, né? Aquela coisa bem rede social, assim, né? Todo mundo faceiro da vida, certo? Algo que é comum aos adolescentes é a questão do individualismo. A maioria, muitos filhos únicos, alguns que têm mais um irmão somente, mas, de novo, dentro desse ambiente super protegido, eu sou mais importante que os outros, então as regras que servem para os outros, para mim, não é bem assim. Eu posso, então, ir para o colégio sem uniforme, eu posso ir desobedecer algumas regrinhas aí, passar no sinal vermelho, afinal de contas, o meu tempo é mais importante que o tempo dos outros, né? Ou seja, eu tenho direito a tudo que é legal, a tudo que é bom, e tenho muitos poucos deveres, né? Meus deveres, eles são limitados, certo?
Tenho muito direito e pouquíssimos deveres. Pois bem, dentro desse ambiente do adolescente atual, senhor, mas eu não sou assim, eu não sou individualista, eu não sou egocentrista, né? Eu não acho que eu sou o centro do universo. Pois bem, tu és uma exceção, então, porque isso acontece com a imensa maioria dos adolescentes hoje em dia. Não é uma questão de culpar ninguém, tá? É uma questão de constatação geral do que acontece. Muito bem. Pois a gente tem vários testes, e esse livro aqui traz muitas pesquisas a respeito disso, a respeito do sentimento de felicidade geral, de depressão, de ansiedade e tudo mais. E a felicidade entre os adolescentes, ela vinha crescendo desde a década de 90 até o ano de 2005, ela vinha num crescimento, que é esse sentimento de satisfação com a sua vida e com o que o rodeia, certo? Até o início dos anos 2000 era isso que acontecia. Só que, a partir de 2005, essa felicidade que estagnou, ela começou a cair. E ela começou a cair, assim, vertiginosamente, a partir do ano 2010, 2011, 2012, até o ano de 2016, que é quando essa pesquisa que eu tenho aqui falava sobre. Então, te liga de uma coisa. Até o início dos anos 2000, os adolescentes afirmavam estar satisfeitos com a sua vida, com aquilo que o rodeava. E a partir de então, alguma coisa mudou, certo? Pesquisas feitas desde 1976, né? Ou seja, pesquisas de longa data indicavam que os adolescentes estavam felizes, estavam crescendo em felicidade, até que de repente isso estagnou e começou a cair. Os adolescentes nunca foram tão insatisfeitos consigo mesmos quanto agora. Eles nunca foram tão insatisfeitos com a vida em geral quanto agora. E o que aconteceu então? O que houve? Qual foi o fator ou quais os fatores que fizeram com que os adolescentes passassem a ter esse sentimento de infelicidade, esse sentimento de insatisfação? Primeira coisa, um aumento do sentimento de solidão. Mas espera aí, tem um paradoxo aqui na história. Se a gente tem o telefone toda hora ao nosso alcance, se a gente tem o WhatsApp, tem as redes sociais e a gente consegue falar e ver os nossos amigos o tempo todo, não é estranho que a gente tenha mais esse sentimento de solidão do que antes, do que antigamente? Pois desde 91, nessa pesquisa que eu estou trabalhando aqui, os adolescentes atuais, eles se demonstram mais solitários do que nunca. Nunca se demonstraram tão sozinhos, tão perdidos. E as redes sociais, elas contribuem muito para isso. Alguém quer falar? Eu ouvi um barulhinho aí de microfone, achei que alguém estava a fim de falar. Então, as redes sociais, elas contribuem muito para isso. Por quê? Porque quando eu olho, muitas vezes, os meus amigos em uma festa, ou os meus amigos em um shopping, os meus colegas, eu posso dizer assim, em algum lugar, e eu não estou naquele lugar, naquelas fotos que eles postaram lá, o meu sentimento é de exclusão. É um sentimento de que eu estou perdendo algo porque eles estão lá e eu não estou, certo? Então, quanto mais tempo gasto nas redes sociais, maior é o meu sentimento, a minha frustração, o meu sentimento de solidão, certo? Te liga de uma coisa, eu gasto mais tempo na tela e tenho menos tempo para interagir socialmente, ao vivo com as pessoas, portanto eu me sinto mais só. Quanto mais tempo de tela eu tenho, maior a sensação de ser deixado fora das coisas, portanto. Certo? Porque eu estou aqui, rodando telinha no Face, rodando telinha no Insta, vendo as pessoas ali, fazendo as coisas, e eu não estou lá fazendo, então eu me sinto só. Agora te liga de uma informação importante aqui que a gente vai enfatizar hoje. Para as meninas, isso é mais importante que para os meninos. Para as meninas, isso é mais importante que para os meninos. E o aumento da solidão entre as meninas foi maior a partir do uso dos smartphones e das redes sociais do que entre os meninos. Outro fator importante aqui é o aumento da depressão.
Não é só da solidão, mas da depressão. Como é que a gente pesquisa a respeito de depressão? Desde a década de 70, pesquisando e fazendo perguntas, nunca os adolescentes responderam tanto a as pesquisas sobre depressão quanto hoje em dia, dizendo o seguinte: minha vida não é útil, eu não consigo fazer nada direito, eu não aproveito a minha vida. E esses sentimentos, eles aumentaram muito de 2010 para cá. De novo, redes sociais, de novo, celulares. Ah, Sorin, isso é invenção. Não, é pesquisa, gente, pesquisa. Foi feito vários cruzamentos de dados. O que pode estar causando esse aumento de depressão entre os adolescentes? Ah, é o desemprego dos pais, enfim, sei, tem vários fatores aí sendo cruzados, tá? É a questão financeira, o que é que está acontecendo? E o grande fator desencadeante de tudo isso é justamente o uso do celular e das redes sociais no celular. Porque as redes sociais, elas já existem há bastante tempo, tá? Mas antes elas ficavam presas ao computador. Então, para usá-las, eu precisava estar necessariamente no computador. A partir de um tempo para cá, isso deixou de estar preso ao computador, passou a estar comigo o tempo todo. De novo, eu só vejo as pessoas felizes no Face, certo? É lugar de gente feliz no Face, no Insta. As pessoas estão jantando num lugar que eu não fui, elas estão viajando para um lugar que eu não tenho acesso, elas estão sempre faceiras da vida. E esse êxito das pessoas, o sucesso das pessoas, me faz pensar que eu sou inadequado, que os outros têm êxitos e a minha vida é só de fracassos. Só que isso daí é mais ou menos como um iceberg, né? Quando a gente vê a foto de um iceberg, eu podia ter colocado aqui, a gente enxerga a pontinha dele para fora d'água, por maior que seja, e para baixo é que verdadeiramente tem algo muito grande ali, né? A gente enxerga a superfície das pessoas através das redes sociais e a gente acha que elas são só êxito, só sucesso, só felicidade. Mas a gente não enxerga que por trás desse êxito todo, que é a superfície, tem também os seus fracassos, os seus momentos de tristeza, as suas frustrações, mas como a gente só enxerga as superfícies dos outros e a nossa profundidade, a gente acha que a nossa vida é fracassada e a dos outros é legal. E isso aumenta, isso deprecia a nossa percepção sobre nós mesmos e a gente se deprime com isso. Então, quando a gente passa mais tempo com as pessoas, a gente descobre que elas também têm problemas. E a gente é capaz de ajudá-las. E quando a gente ajuda alguém e fala sobre os problemas dos outros também, a gente compartilha isso e a gente se torna menos frustrado na vida, né? Olha só o que aconteceu, então, de 2010 para cá. A depressão entre os meninos aumentou 21%, tá? A depressão entre os meninos, se eram 10 meninos deprimidos, agora passou para 12, certo? E a depressão entre as meninas, pasmem, aumentou em 50%. Se eram 10 meninas deprimidas, passou para 15. Aumentou demais nesses últimos anos. O que está desencadeando isso, gente? A gente precisa ter noção disso que está acontecendo, tá? O aumento da ansiedade e depressão entre os estudantes universitários, pessoas com 18, 19 anos, aumentou agressivamente. Essa pesquisa, desde 71 até 2016, diz que os últimos 5 anos ali, ou seja, de 2011 em diante, foi o boom dessa depressão. E a curva que estava aumentando, assim, de depressão, ela fez assim a partir de 2012. E o que é isso? Por que isso aconteceu? Gente, não é coincidência. Foi o advento dos smartphones e das redes sociais unidas. Tudo isso junto fez com que nós aumentássemos em depressão em relação aos adolescentes. Queridos, a minha adolescência foi em 94, 95, 96. Eu tinha ali os meus 14, 15, 16 anos, o meu ensino médio.
tá? Eu me formei na 8ª série, que é a série que vocês estão agora, o 9º ano, em 93. Não existia depressão nessa fase da vida, não existia esse sentimento de ansiedade nessa fase da vida. Se existia, era tão pouco falado e tão pouco visto que não fazia sentido para nós. Não fazia sentido para nós. Mas alguns podem perguntar assim, senhor, mas é porque naquela época tinha um preconceito muito grande, psicólogo e tal, tudo mais. Verdade, existia mais esse preconceito. Mas também é verdade que não existia esse sentimento de insatisfação entre os adolescentes. Por quê? Porque a gente tinha muita interação social. Na realidade, a interação social que a gente tinha era a interação ao vivo, né? Nunca ia ver alguém no colégio, ou raramente tu ia ver alguém no colégio isolado fazendo alguma coisa. Estava todo mundo em grupos, conversando e tudo mais, certo? Hoje em dia a gente vê como muitas pessoas dentro do colégio, elas estão num ambiente social, mas imersas no seu mundinho do celular, né? E isso é extremamente prejudicial à nossa saúde mental. Vamos continuar aqui, que ainda tem bastante coisa. Olha só, o aumento de episódios de depressões graves entre meninas e meninos. Aqui eu estou trazendo um dado científico, tá? 2004 em diante, tá aqui a pesquisa. Percebam que aqui é quase linear, ela vem até 2011, aumenta um pouquinho, diminui mais um pouquinho, certo? Isso aqui são as meninas. De 2011 em diante, olha o que acontece com os episódios de depressão grave entre as meninas, entre os meninos, que aumenta também, e aqui a média entre todos, né? As meninas são mais suscetíveis aos efeitos das redes sociais, tá? Elas se importam mais de serem excluídas, se importam mais de a questão da beleza física, sabe, das fotos que eu olho, que eu admiro e que eu não consigo fazer igual, isso afeta mais as meninas do que os meninos. Isso é machismo. Gente, não tem nada a ver com isso. Isso é pesquisa, tá? É pesquisa, isso são dados científicos a respeito deste assunto. De novo, se alguém tem alguma pergunta, abre o microfone aí e faça a pergunta, ok? Muito bem. Aqui a gente está aumentando o nível do negócio, tá? A gente começou com o sentimento de solidão, passamos para a depressão e agora nós estamos falando aqui de transtorno depressivo maior, automutilação e suicídio. Sor, que tema pesado esse, nós vamos falar de suicídio. Gente, eu sei que vocês têm aí cerca de 15 anos, mais ou menos, 14, 15 anos, e esse de fato é um tema pesado e complicado, tá? Mas a gente sabe que o aumento da sensação de solidão, esse sentimento de infelicidade, que vai causar uma depressão, ele aproxima as pessoas de pensamentos ruins. E esses pensamentos ruins, muitas vezes, eles chegam até a pessoa tirar a própria vida. Eu não compreendo, eu não consigo me colocar no lugar da pessoa, porque eu nunca tive uma depressão, eu não sei como é que é esse sentimento desesperador de pensar que não viver é melhor do que permanecer vivo. Mas há muitas pessoas que têm esse pensamento e talvez até aqui, nessa aula de hoje, estão assistindo aqui e pensando, eu já sofri, eu já passei por isso, ou eu conheço alguém que passa. O que é a automutilação? É alguém que tem tanta dor em si mesmo que a sua dor mental, ela é tão grande que ela se corta, que ela se automutila para aliviar essa dor. Olha que coisa grave que é isso, né? Pois bem, uma pesquisa feita entre 17 mil adolescentes nos Estados Unidos, de 12 a 17 anos, mostra que a tristeza, a indiferença e o desânimo, a insônia, o cansaço e a diminuição no prazer de viver, ela tem aumentado cada vez mais. Pesquisa de 2010 para 2015, olha a diferença, são 6 anos só aí. São 5 anos, na realidade dá 6, né, se a gente parar para pensar direitinho. Mas 56% a mais de depressivos em 2015
do que tinha em 2010. Estamos falando de adolescentes, entre 12 e 17 anos. 56% a mais de 2010 para 2015. Percebam que isso é muita gente. É mais da metade da população de adolescentes sofrendo com este problema, certo? 1 em cada 9 adolescentes sofre com depressão. Eu estou falando aqui já num estado mais grave, certo? Entre as meninas, tem sido 1 em cada 5, o que é um absurdo, queridos. É um absurdo. Então, a gente precisa, sim, pensar nisso, a gente precisa conversar sobre isso e entender o que está causando isso. Entre 2009 e 2016, o número de meninas do ensino médio, ali ficou garotas do ensino médio, que pensou em cometer o suicídio aumentou em 34%. E o número que tentou, 43%. Então, se tem alguém aqui que já passou isso pela mente, a gente precisa ter cuidado, gente, porque esses não são pensamentos normais. Tá? Esses não são pensamentos normais. Ok? E a gente precisa ter noção de que isso não é normal para não achar que, não, tá, todo mundo pensa a mesma coisa que eu, então isso é comum, eu não preciso buscar tratamento. Não, a gente precisa buscar ajuda, sim. A gente precisa buscar ajuda, certo? E todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, esse aumento na questão da depressão, da automutilação e da tentativa de suicídio, tem algo em comum. O que é esse algo em comum? É o aumento do uso dos smartphones e das redes sociais, isso tudo feito por crianças e adolescentes. Vocês cresceram com esse negocinho na mão. Eu tenho amigos que dão um celular para criança, meu afilhado com 4 anos já tinha um celular desse aqui. Ele já acessava os joguinhos, já tem rede social agora, com 7 anos. É uma coisa absurda, é uma coisa impensável. Mas acontece. E a gente precisa saber que mal que isso está causando para entender o porquê das coisas. Bom, se eu tenho uma coisa que parece boa, mas ela causa algumas coisas ruins, eu preciso entender que eu tenho que diminuir, eu tenho que maneirar, eu tenho que começar a mudar. Isso é mais ou menos como quando eu era criança. Lá na década de 70, eu nasci em 79, tá? Lá na década de 70, início na década de 80, era bonito fumar, gente. Todos os atores famosos e tal, nos filmes, eles fumavam. Era a coisa mais linda do mundo. Todo mundo queria fumar para se parecer com aquelas pessoas. Era quase que um status. Eu não sei quem aí já andou de avião, mas tu imagina que dentro do avião era permitido fumar. As pessoas podiam fumar dentro de um avião, dentro de um ônibus, dentro de restaurante. Hoje em dia nem em estádio de futebol mais se fuma, né? Então, pensa que era legal, fumar era bacana, mas depois se descobriu que fumar fazia muito mal para a saúde, que matava, né, que causava várias doenças, e as pessoas foram diminuindo o seu uso até que hoje tem gente ainda que fuma, mas é uma quantidade infinitamente menor do que aquela que o fazia lá na década de 70 e 80. Agora, o uso dos celulares e o uso das redes sociais é algo muito novo ainda. Se fez muito pouca pesquisa. Isso aqui não vai causar um câncer em ninguém. Mas, ao contrário do cigarro que mata e tira a vida, tira anos de vida lá do final dela, né, as pessoas que iam morrer de repente com 70 anos vão morrer com 60, 65 por causa disso. No caso do celular, está tirando a vida das pessoas muito mais cedo. Muito mais cedo. E a gente não está se ligando disso. E a gente precisa compreender o quanto isso é importante. Porque não é só tirar a vida, é tirar a qualidade de vida. Então olha comigo aqui, outra tela. Por que isso tudo aumentou? Tá? Por que aumentou o sentimento de solidão, a depressão, questão relativa a suicídio? 3 fatores fazem parte aqui disso, tá? Mais tempo de tela, mais tempo de redes sociais, ok? O que diminui a minha interação social ao vivo, ou seja, dentro de casa as pessoas não conversam mais. Você faz uma refeição com o celular na mão,
mexendo na rede social. E às vezes não é só você, os pais também, né? Falta sabedoria para lidar com essa situação. E quanto mais tempo de tela eu tenho, menos tempo de leitura de livros, menos tempo de estudo, ler um jornal, uma revista, distrair a mente, tirar dessa telinha aqui. E daí vem um outro fatorzinho aqui que é muito importante. Os filhos cujos pais estão sempre supervisionando tudo, se adiantam para resolver os problemas, estão sempre resolvendo os problemas dos filhos, esses filhos eles também têm mais propensão à depressão, tá? Ou seja, quem é muito mimadinho sofre mais com depressão também. Por quê? Porque não sabe resolver problemas, não sabe ultrapassar a frustração, certo? Isso a gente pode conversar um pouco mais em outro momento. Nosso foco não é esse hoje. A tela azul do celular, ela causa na gente um sentimento de prazer, que ele é um sentimento de prazer, o mesmo sentimento que a droga dá. Portanto, ele é viciante. Ele aciona uma parte no cérebro que é a mesma parte no cérebro que é acionado quando alguém fuma maconha, quando alguém usa cocaína. Então, a gente precisa ter noção disso para entender que, opa, eu estou de fato viciado nisso. Porque eu sou capaz de passar horas nesse negócio aqui sem dormir, inclusive. Por quê? Porque o celular me tira o sono. Um adolescente como vocês, vocês deveriam dormir cerca de 9 horas por dia. Eu me pergunto, quantos de vocês dormem 9 horas por dia? Para acordar às 6h30 da manhã, vocês precisariam dormir 9h30 da noite, 10 horas da noite, para ter cerca disso de sono. Quantos de vocês dormem esse número de horas? A maioria de vocês tem dormido menos de 7 horas por dia. Isso é extremamente prejudicial. Pode falar, Laurinha. Não quer falar, Laura? Não, nada. Ah, foi um erro? Tá bom. Então, por que os adolescentes têm dormido menos de 7 horas? De novo, de 91 para cá, em outra pesquisa que foi feita até 2015, 57% a mais dos adolescentes dormem menos de 7 horas. Isso é mais da metade dos adolescentes de lá para cá, que aumentou o número de adolescentes que dormem menos de 7 horas. De 2012 para 2015, aumentou em 22%. Isso é 1 em cada 5. Aumentou em 22% o número de adolescentes que dormem menos de 7 horas. E eu estou falando aqui para gente que provavelmente durma menos de 7 horas. E sabe por que a gente dorme menos de 7 horas por noite? Porque a gente passa 3 horas ou mais utilizando esse negocinho aqui. Isso aqui, além de tirar o nosso tempo de sono, nos tira a vontade de dormir. E daí eu vou te dizer uma coisa. Tem gente que lê livros aqui, ó. Ler livros aqui não é o ideal. Leia um livro assim, de papel. Qual a diferença, senhor? Aqui tu tem uma tela que emite luz e te tira o sono. Aqui tu tens uma tela Aqui tu tens o papel que ele reflete a luz, ele te relaxa a mente e te possibilita ter um sono melhor. Lê às 11 da noite por 20 minutos e você passa a ter sono. Pega o teu celular às 11 da noite e tu é capaz de ir até às 3 da manhã futricando num negócio que não te acrescenta em nada. Outras coisas que melhoram o nosso sono, atividades físicas, encontros pessoais, conversar com as pessoas, interação social ao vivo, bater papo mesmo, sem celular por perto, certo? A telinha azul, ela desestimula a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, ela diz para mim, ela engana o meu cérebro me dizendo que ainda é dia. E se ainda é dia, então tu não precisa do hormônio do sono. E isso causa uma confusão no teu corpo. E a gente acaba dormindo menos. Quando a gente dorme menos, o que acontece? A gente fica mais burrinho, porque a gente perde cognitivamente, a nossa capacidade de aprender é diminuída, a nossa imunidade baixa,
há um ganho de peso, a gente engorda, aumenta a pressão, depressão e ansiedade. Olha só quantas coisas por causa da falta de sono. Então, o celular nos tira o sono, e a gente dorme menos e tem também mais depressão, ansiedade e outros problemas em função da falta de sono. E a probabilidade de quem não dorme o suficiente de desenvolver depressão é de 31%. 3 a cada 10 adolescentes que não dormem o suficiente vão ter depressão. Sendo que 1 em cada 10 adolescentes que dormem o suficiente, que dormem pelo menos 7 horas por noite, vão desenvolver depressão. Olha a diferença. Quem não dorme desenvolve muito mais. A probabilidade ela é muito maior. Muito bem. Nessa tela aqui que eu estava trazendo para vocês, esse gráfico aqui que eu estava trazendo para vocês, de novo, aqui fala sobre o risco. Deixa eu só botar as pessoas para dentro da sala aqui. Esse gráfico aqui, então, fala sobre o risco relativo de dormir menos de 7 horas na maioria das noites, com base em atividades com telas e sem telas, tá? As atividades com telas são as barras pretas e as atividades sem tela, as barras cinzas. Então, o que nos faz dormir menos de 7 horas? Vem para o lado direito aqui de vocês, tá? E o que nos faz dormir mais de 7 horas? Vai para o lado esquerdo aí, tá? O que nos melhora o sono, podemos dizer assim. Então, das atividades com tela, ou seja, mais de 3 horas diárias de TV, estamos falando aqui só de TV, internet todos os dias, uso de mídias sociais todos os dias e uso de aparelhos eletrônicos por mais de 3 horas a cada dia, tá? Esses dois aqui são os maiores vilões do sono, ok? Esses dois aqui são os maiores vilões do sono, que é o uso de mídias sociais e o uso de aparelhos eletrônicos. A gente está associando esses dois aqui e isso aumenta ainda mais. E eu pergunto para vocês, quem de vocês usa o celular menos de 3 horas por dia? Isso é uma pergunta retórica para tu pensar aí. Quem de vocês usa o celular menos de 3 horas por dia? Quando eu uso mais de 3 horas, aumenta-se o risco de eu dormir pouco. Aumenta o risco de eu dormir menos de 7 horas. Então, o que melhora o meu sono? O que melhora a possibilidade de eu dormir mais? Tá? Ler livros e revistas. Ler livros, e quando eu falo de livro, é livro de papel, tá? Então, ler livros e revistas. Relações sociais ao vivo. Conversar com o pai, com a mãe, com a vizinha, com o vizinho, com os amigos, interação social, esportes e exercícios físicos. Olha o quanto ajuda os esportes e exercícios físicos, tá? Sor, agora tá difícil de ir na academia. Gente, uma caminhada na rua, uma corridinha, andar de bicicleta, jogar bola com o irmãozinho mais novo, tudo isso ajuda, tá? Estamos falando aqui de coisas que auxiliam o nosso sono, a dormir melhor. Então, quanto mais a gente faz, melhor. Né? No caso dos eletrônicos, quanto mais a gente faz, pior. As redes sociais, estão aqui os símbolos de algumas delas. Né? Sim, o YouTube é uma rede social. Tá? O que eu preciso fazer, então? E eu vou aqui para o final da nossa palestra de hoje. Se estivéssemos falando de um câncer, as pessoas descobriram que fumar causa câncer. O que aconteceu? Então, as pessoas diminuíram ou pararam de fumar, né? Em geral, as pessoas pararam de fumar, algumas poucas ainda o fazem, assumem o risco disso acontecer. Se tivesse descoberto que estava com câncer, tu iria num médico para te curar desse câncer. Ok? Mas a gente agora está falando de depressão, de perder em qualidade de vida, de se tornar uma pessoa infeliz. Só que quando a gente trata de depressão, a gente não pede ajuda. A gente não vai onde a gente tem que ir e a gente não para de fazer o que está nos causando essa depressão. Se ficar futricando nesse negócio aqui o dia inteiro, como muitos de vocês ficam,
causa esse sentimento de vazio, de infelicidade e de solidão, gente, eu preciso entender que eu tenho que diminuir esse tempo. Eu tenho que diminuir isso, certo? Uma outra aluna me perguntou em outra aula o seguinte: Sônia, mas a genética não pode influenciar na depressão também? Pode. Se minha mãe ou meu pai têm ou tiveram depressão, há chances maiores de eu desenvolver isso também, porque a genética ela pode influenciar, certo? Porém, é a mesma coisa que o câncer, tá? Vou fazer aqui um paralelo. Se eu tenho uma doença, câncer, minha mãe, por exemplo, teve um câncer, existe uma chance maior de eu ter como genética? Pode ser que sim, tá? Se o que ela teve foi, de fato, genético, hereditário, existe uma chance maior de eu ter. Só que, para desenvolver este câncer, eu preciso, dentro do meu ambiente, ter coisas que favoreçam que ele se desenvolva. Por exemplo, eu tenho lá no meu gene isso, ok? O câncer. E eu fumo, eu vou aumentar as possibilidades de desenvolver. Se eu bebo bebidas alcoólicas, eu vou aumentar a possibilidade de desenvolver isso. Se eu tenho outros vícios, né? Se eu não pratico exercícios físicos, se eu me alimento mal e tal, eu aumento a possibilidade disso aqui acontecer. O contrário também acontece. Eu posso ter lá a hereditariedade, eu posso ter isso no meu gene, porém, eu me alimento bem, eu tomo sol, eu não fumo, eu faço atividades físicas regularmente. Isso faz com que eu elimine ou diminua muito a possibilidade desse câncer aparecer. Em relação à depressão, a mesma coisa, tá? Se eu tenho hábitos saudáveis, se eu costumo fazer atividade física, se eu costumo tomar sol e a gente não dá importância para o sol é muito importante, gente. Se eu bebo água, se eu me alimento bem, se eu não fico tanto tempo no celular, se eu uso isso aqui para as coisas essenciais e depois fujo dele, isso aqui é fundamental para que eu não desenvolva essa depressão. Se você já tem alguma tendência a isso, gente, a gente precisa escapar disso, tá? Se você tem sentido esse sentimento de vazio, de solidão, de infelicidade, de que nada tá bom, de que só a vida dos outros é legal e de que a minha é uma porcaria, isso é indício de depressão, é um indício de ansiedade e a gente precisa. E o celular, ele é uma das coisas que desencadeia esses sentimentos. As redes sociais são coisas que desencadeiam esses sentimentos e a gente precisa parar com isso. A gente precisa diminuir drasticamente isso. É difícil? Eu sei que é difícil, não é fácil, não é simples, mas é necessário. É como os cigarros. Tu sabe que está te fazendo mal, tu não vai fazer, tu nem vai começar. A gente já começou, porque a gente não sabia o quanto de mal que isso aqui fazia. As pesquisas são novas, mas agora a gente está vendo que faz mal sim, quando usado em quantidade absurda, como a gente tem feito. Então a gente precisa fazer o que agora? A gente precisa aprender a usar da forma correta, ok? O que isso está nos causando? Privação de sono, a gente está dormindo mal e adoece por causa disso. A gente não está convivendo socialmente. Não, o ambiente familiar não é mais um ambiente familiar, as pessoas são estranhas dentro das suas casas. As refeições, as pessoas estão solitárias durante as refeições e a gente precisa fazer isso funcionar. Falta de atividade física, isso nos tira tempo da atividade física. Pouca leitura, a gente quase não lê. E o celular em excesso, tudo isso é uma receita para fazer uma bomba. E essa bomba estoura em quem? Em nós mesmos. Então, gente, a minha dica básica para vocês é: larga o celular e vai fazer outra coisa. Mas, senhor, eu estou preso em casa, o que eu vou fazer? Inventa, usa a tua criatividade. Vamos aprender a cozinhar? Vamos aprender a cozinhar. Vai fazer umas receitas e tal, tudo mais. Aproveita, quando chega a mãe e o pai em casa, vieram do trabalho, tem uma receita nova que tu inventou aí. Vai brincar com o cachorro, vai conversar com o pai, com a mãe, com o vizinho, com a vizinha. Passa tempo com o teu irmão menor,
brinca com ele, senta no chão, brinca de boneca, brinca de carrinho, vai jogar botão, sei lá, vai dar uma caminhada, andar de bicicleta. A gente precisa aprender a fazer isso. Vai ler um livro, mas livro de verdade, no papel, não no celular. Não é a mesma coisa, gente. Eu preciso ter essa noção. Não é a mesma coisa. E a gente precisa aprender a manter o celular longe. Se necessário, a gente usa medidas drásticas. Como assim? 10 horas da noite, pega o teu celular, entrega para o teu pai e para tua mãe e diz assim, ó, só me entrega esse celular amanhã de manhã. Senhor, mas eu não vou acordar para a aula de Zoom amanhã de manhã. Dá um jeito de comprar um despertador. Dá um jeito de comprar um despertador, tá? Mas não deixa o teu celular do lado da cama, porque é irresistível, gente. É irresistível. Isso é uma droga. A gente pega mesmo e a gente não sabe nem por que tá pegando, mas a gente pega e liga e vai querer ver o que está acontecendo nas redes sociais. Tu já vai no automático, tu já sabe exatamente os lugares que tu tem que tocar no celular para chegar aonde tu quer ou nem quer, né? Mas faz por automático. Vamos terminar? Algumas ferramentas, então, só para te ajudar aí a controlar o uso do celular. Nos Android, a partir do Android 9 aí, tem uma ferramenta que chama ali Bem-Estar Digital. Entra lá nas configurações, vai baixando ali, tem escrito Bem-Estar Digital. Vai te mostrar o tempo que tu tem gasto nos teus, nos aplicativos, quanto tempo tu gastou na última semana, no último mês, tudo mais. Ele faz umas comparações ali. É muito bom para a gente se ligar. No iOS também tem tempo de uso. A partir do iOS 12 já tem essa ferramenta também. E tem aplicativos. O Forest e o Moment são aplicativos bem interessantes para te ajudar a controlar. Pelo menos para te lembrar, já passou 1 hora no Face, já passou 1 hora no Insta. Cai fora daí, certo? Isso vai servir para a gente se ligar. Queridos, eu vou aumentar eu aqui agora na tela e vou parar de dividir a tela aqui com vocês. Olha só, eu estou falando com vocês sobre algo que é muito sério e que tem trazido sérias consequências aí para os nossos adolescentes, tá? E vocês estão entrando ainda na adolescência, vocês estão no início, vocês não precisam passar por isso. Para não passar por isso, a gente precisa ter sabedoria. A gente precisa aprender com os erros dos outros. O que eu estou trazendo para vocês aqui são pesquisas científicas a respeito disso. São pessoas, milhares de pessoas que estão morrendo, estão perdendo qualidade de vida por causa desse aparelhinho que deveria ser uma ferramenta e se tornou um modo de vida. Isso quer dizer que isso aqui é dos infernos, que é uma coisa horrível. Não é isso, gente. Mas a gente precisa aprender a utilizar. Isso precisa fazer parte da nossa vida e não a nossa vida viver ao redor disso. Certo? Alguém tem alguma pergunta aí que queira fazer? Ninguém é curioso, ninguém quer saber nada. Então tá, gente. Se ninguém quer perguntar, eu vou dar aqui meu bom dia para vocês. Valeu, Lourenço. A gente se fala então. Amanhã a gente vai ter uma atividadezinha no e-class aí. Eu vou bolar uma atividade a respeito disso que a gente conversou hoje, ok? E em breve nos encontramos aí. Boas férias para vocês, aproveitem, curtam bastante, mas curtam, gente, curtam de verdade, longe do celular. Uma dica importante aqui, vai assistir Netflix e tu tem a opção de assistir entre o celular e a TV, fica sempre com a TV, tá? Entre os dois, o melhor é nenhum dos dois, mas se tem que escolher entre um e outro, fica sempre com a TV, ok? Distância, é tudo muito diferente, ok? Tudo muito diferente. Então, mas aproveitem para fazer umas férias diferentes aí, sejam criativos e, se possível, assim se encontrem pessoalmente com as pessoas, mantenham o distanciamento, mas conversem, gente, conversem, interação social é fundamental, tá bom? Beijo para vocês, vejo vocês aí em breve, se Deus quiser. Certo? Falou, senhor. Tchau, senhor. Valeu, beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, senhor.